Então, gente, eu selecionei 5 livros, né? Tipo, não quis selecionar biografias nem nada, porque isso a gente tá meio que habituado, né? Um tanto quanto lugar comum. E aí, o que rola? Eu escolhi coisas que são temas que, com certeza, nós já conversamos em lives, alguns deles aí já passaram bem especificamente em lives, né? E não são biografias, não são sobre bandas específicas ou discos específicos, mas são sobre assuntos que são muito pertinentes ao rock, como grandes acontecimentos, ou períodos, ou temas que eram, né, até então um pouco trabalhados, que nós inclusive já trabalhamos aqui na live. Então, assim, não é biografia da Fran, não tem biografia de nada, tá? Tem um apanhado de coisas, né? E abordagens diferentes, tá, gente? Então, eu tentei não repetir o que todo mundo já faz. É isso. Beleza, então vamos à lista. Vamos lá. Essa aqui. Tá aí. Pode ir. 50 fatos que mudaram a história do rock. Então, esse daí, tipo, é um título autoexplicativo, né? Paulo Hewitt, botei a fichinha aí, pelo menos com autor, editora, capa, número de páginas, então o pessoal ter. E, naturalmente, que esse cara ele faz um apanhado, né, de grandes episódios do rock. Podem envolver, tipo, grandes discos também, mas não é focado nisso. Então, assim, festivais, mortes, grandes encontros ou curiosidades que aconteceram, como naquela live que eu fiz com a lista dos bares, né? Então, assim, tem de tudo envolvendo o rock que mudou de alguma forma, né? Que ajudou a desenhar e mudou de alguma forma também o caminhar. E ele passa pelas décadas, né? 50 fatos é fato pra caramba. E aí, então, naturalmente que, para ter esse número de páginas, ele não é simplesmente uma lista. Ó, é isso aqui que aconteceu, ponto, acabou. Não, é uma coisa bem trabalhada. Eu li uns fragmentos soltos na internet. Autor brasileiro? Paulo Hewitt, não. Ele não é nacional, não. Ah, é Paulo. Tá? Paulo Hewitt. Paulo Hewitt. Esse aí que eu lembre, não. Ele é gringo mesmo. Não, tá? Deixa eu olhar aqui. Fala, Dani. Quantas páginas tem pra ti aí? 276, é isso? 276, isso. Foi até olhar aqui, ele é em inglês, Paulo Hewitt. 276 páginas. Tá pequeno ali, eu tinha a impressão que era Paulo com U. Se fosse com U, mas era provável que fosse brasileira. Depois eu vi que é com O, né? Mas Paulo. Aí, claro que existe Paulo no Brasil também, mas é mais difícil, né? Sim. As dicas do Maurício são tão boas que ele começou a falar em livros ali. Eu já, cada livro que tu falar, eu vou ver se eu encontro aqui. Esse aí, 50 fatos que mudaram a história do rock, do Paulo Hewitt, eu acabei de comprar aqui, velho. Eita! Acabei de comprar a versão digital dele aqui. Só que aqui a versão que eu tenho, a versão que veio para mim aqui, tem 484 páginas. Ixi, nossa, aí eu não sei, a versão nacional é essa aí que eu passei, tipo, ainda tive esse cuidado, tá, gente, trouxe só coisa traduzida. A década do rock, fotografia de Mark Weiss. Isso daí é interessante também porque é um registro, é uma coletânea, ele conta uma história fotograficamente, né, focada em anos 80, né, tem um prefácio do Rob Halford, né, o pós-fácio do Ed Trunk, vocês estão vendo aí, capa dura, 348 páginas, é mais generoso ainda. Então, assim, é um material diferente, porque realmente é fotográfico, não é baratinho, tá? Eu vi realmente esse daí, não é dos mais baratos, mas para quem quiser simplesmente olhar, encontra aí pela internet afora, né, gente? E ele conta, né, com fotos, né, tipo, é o ponto de vista do fotógrafo, claro que não foi escrito pelo Mark, né, foi esse Richard Bienstock, né? E ele passa pela carreira própria dele e é um cara que realmente fez um trabalho muito bom, elogiado pelas bandas. Todo mundo grande que vocês imaginarem, ele fotografou e pelo que eu sondei, pelo que eu vi do trabalho dele, eu, sendo fotógrafo aí me interessei, né, e dar uma vasculhada a mais, né? Tô até olhando aqui, ó, são 700 fotografias, né? Então, assim, é foto pra caramba, e eu vi as aspas, as citações de grandes astros do rock sobre ele, né? Então, assim, tem os maiores nomes que você puder imaginar, elogiando o trabalho dele, a postura dele e a qualidade do resultado, né? O resultado final também é incrível. Então, todo mundo vocês imaginarem, a capa já diz bem, né, a que veio. Já tem de cara o Guns, né? Esse livro, ele estava sendo promovido uns tempo atrás, bastante no YouTube, no Facebook, com publicidade, né? E pegavam, sei lá, uns influencers, aí pegaram aquele maluco que é um hard rock aí do Rio de Janeiro. Você deve saber, Maurício. Eu sei, Thier Rock, eu acho. Que fala gritando, um cara histriônico. Nossa, eu acho sei, eu acho que eu tenho ele no meu Face. De vez em quando ele aparece. Com todo respeito aí, mas, nossa... acho que é ele mesmo. Eu não vi, ele fez essa propaganda? Não, ele fez.
gritando com o livro na mão e tal. Eu falei, porra, bicho, eu faço um trabalho há 25 anos de divulgação do rock no rádio e tudo mais, né? Agora com o canal no YouTube, não recebo o livro para divulgar. Os caras devem dar mais resultado hoje, nos dias de hoje, né? Ah, sim, com certeza, deve né? Tudo com exagero, né? Deve dar mais resultado. Mas enfim, vamos lá. Próximo. De foto. O seguinte... Mulheres do rock. Bom, como eu falei, tem temas que nós já trabalhamos aqui, né? E é uma autora e um ilustrador, eu achei interessante que eles mantiveram, né, tentaram manter uma coerência, né, nesse sentido. Então, é um livro com... São 52, se não me engano, cantoras de rock, né? Ou pré-rock também, pode ter alguma coisa. Não lembro o nome de todas elas, gente, tá? Então, assim, a Laura Gamuglia, né, ilustração Sara Paglia, e acho que a tradutora também é brasileira, Tatiana alguma coisa, esqueci agora. Capa dura, 240 páginas, contando muito do que a gente contou naquela série que nós fizemos sobre mulheres, né, no mês da mulher, e naturalmente com muito mais profundidade, né, podendo trabalhar mais os detalhes, também um número generoso de páginas, né, 240 páginas, e na edição brasileira tem uma curiosidade, acrescentaram, né, a Rita Lee Pitt, que justamente a gente falou também, né, no começo e no final daquela série, né, essa curiosidade também eles quiseram inserir naturalmente que isso é uma coisa oficial, né, não fizeram de orelhada, com a autorização da autora, da editora, etc. e tal. E a gente vai poder conhecer um pouco mais também sobre as mulheres do rock, mais ainda do que nós conversamos naquela série. Bacana. Legal, acho justo. Sim. Esse eu li, é muito legal. Ah, então, esse daí, cara, é recomendação permanente, assim, todo mundo que eu conheço que saca bem de rock, eu falei, cara, Dias de Luta, o rock do Brasil dos anos 80, então, pro Rodrigo não apresento, mas para vocês, né, Ricardo Alexandre, 440 páginas, li, tipo, todos eles, eu não tenho nenhum deles, tá, gente, mas eu li já várias vezes fragmentos, né, principalmente desse daí. O trabalho desse Ricardo Alexandre é muito bom, isso aí acho até relançamento, né? Tem até acréscimos com dicas, eu não sei qual edição que você tem, Rodrigo, mas com dicas, sugestões de discografia e tudo mais. É um trabalho muito bem feito, tipo, acho que o Rodrigo sabe mais do que eu até, porque ele já leu, e esse é altamente recomendado. Isso aí veio por uma dica de um amigo meu que assiste sempre as suas lives e tal, né? O Thiago Diplomatic, que eu comento aqui algumas vezes, e ele costuma consumir muita literatura sobre rock, e esse daí é um dos que eu vejo o pessoal que mais curte, mais entende, mais lê literatura sobre o universo rock, ele costuma ser bastante elogiado. Eu nunca li inteiro, mas tudo que eu li até hoje eu gostei, e o Rodrigo aí já é mais um dizendo que é bem legal, e é mesmo, e aí estamos falando do rock nacional, né? É legal porque ele passa... né, pela década de 80, mais especificamente, né, fala sobre várias bandas e faz uma contextualização ali com aquele momento histórico que o Brasil estava passando, final da ditadura e tal, né, e fala da censura, fala de algumas perseguições que as bandas sofriam, né, os artistas sofriam, o tipo de coisa que essa galera mente vazia dos dias de hoje não tem a menor noção, mano. Precisavam ler um livro como esse aí e tentar entender um pouquinho da nossa história e do contexto de tudo, para que a gente não estivesse vivendo essa realidade que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Inclusive, eu tô lendo os capítulos do livro aqui, ó. Achei os capítulos dele aqui. O livro na versão digital tem 623 páginas, Maurício. É grande. É grande. Eu tô achando que pode ser o corte, cara, da página, né? As dimensões, pode ser isso, né? A dimensão, e algumas elas ficam duplicadas, né? Sim. Música, os capítulos são ótimos. Música impopular brasileira. Sensacional, cara. Rita Lee, de corista de rock a superstar. Anistia ampla, geral e irrestrita. Pô, a galera tinha que ler esse livro, hein? Vou até salvar aqui. Mano, é muito interessante nesse aspecto. Eu estava lendo, inclusive, esse livro por uma coincidência até. Eu tinha ganhado. Eu fechei sem querer o negócio aí, né? Você fechou. Ainda falta. Não, foi sem querer. Fui fechar outra coisa. Eu estava lendo esse livro, inclusive na época da eleição passada, da última eleição, né? Então, aí caiu ainda mais, assim, muito bem para mim, nesse sentido de entender melhor as coisas, sabe? E aí você fica, sabe, com a puta vontade de, porra, gostaria que todo mundo tivesse lido isso daqui também, entendeu? Todo mundo lesse também para entender um pouco melhor. Vai esperar o quê, né, mano? A gente tá aqui falando de livro de rock, tem 23 pessoas assistindo.
Esse é o Brasil, cara. Existem várias questões. Isso leva a uma outra questão, né, cara? Que a gente 22, pensar que... saiu mais um. Mais um? Porque você falou. Porque você falou. Mas então, isso também é uma questão interessante, né, cara? Porque o rock, a gente fala tanto do rock no Brasil, a cena, e o Brasil, ele nunca... Nós tivemos essa cena maravilhosa nos anos 80, temos bandas muito legais, sempre tivemos, mas a forma com que o público e a mídia em geral trataram o rock no Brasil nunca foi das mais favoráveis. Tiveram períodos, levas, né? Mas o rock, ele tem uma rejeição histórica. Lembra da marcha contra a guitarra elétrica, por exemplo? Lembra esses episódios que nós tivemos? Sim. Cara, então assim... a gente nunca chegou a ter como mais vendido, né? Digamos assim. Você pode ter até uma música, mais pedida numa rádio, mas os discos, né? Toda a produção, a coisa em si, sendo difundida e comercializada, mesmo com o Rock in Rio, que foi uma coisa que ajudou muito, né? O primeiro Rock in Rio, fundamentalmente, você vê que não é bem acolhido, né? Então você tem uma resistência natural, infelizmente, e ela faz parte da nossa cultura. Então, tipo, tem um amigo que sempre fala, mais de um, né? Inclusive o que também gosta, que nem você e muita gente. Falei, cara, o rock, ele nunca foi abraçado da forma que ele foi lá fora, e o pessoal bate, a gente luta, a gente rema contra a maré, mas a realidade é que, tipo, o pessoal tem rejeição, mesmo quando ele tem ampla aceitação, ainda assim a rejeição, ela tá lá, ela se manifesta, né? E isso não ajuda, né, a você difundir, né? Mas não é só isso não, cara. Mesmo dentro do rock, o pessoal não se informa, o pessoal não tem consciência de porra nenhuma, essa que é a verdade, politicamente falando. Assim. Claro, não tô me referindo, obviamente, à galera que tá aqui assistindo a live. Lógico. Da grande massa. Né? Sim. Mas, enfim, sim. E outra, né? E a rockerada, né, cara, não ajuda, né? A arte do rock, imagem que marcaram a era clássica do... Oi, perdão, Rodrigo. Eu tenho também. Tem também? Ah, então. Falei, tipo, eu nem pensei nisso, mas eu falei, vou perguntar pro Rodrigo, né? A arte do rock. É gringo também, Paul Grushkin, né? 256 páginas, capa dura. É uma coletânea, né? É um apanhado que ele fez da coleção de um diretor, inclusive, de teatro, né? Com pôsteres e artes produzidas, né, ao longo das décadas, mas é focado num grupo meio restrito, assim, de artistas, né? Não é uma coisa geral de... Não tem dezenas, ele foca em alguns. Não sei se você vai lembrar, Rodrigo, do que você tem aí. Eu até separei aqui para olhar. Pelo menos no original, tá, gente, da época, né? Ele passa por 3 décadas, 70, 80 e 90. E aí ele fala um bocado ele mostra um bocado da arte, do conceito gráfico, visual, que foi sendo produzido e como isso foi, né, e essa história contada, né, história visual contada, transicionando, né, década após década, a partir da coleção tem aí até o dono da coleção, é o que eu não coloquei, porque não é autor, né, a coleção desse diretor, onde ele se baseou, deixa eu ver aqui, Rob Roth, tô vendo aqui, Rob Roth, né, e ele, a partir da coleção de produções gráficas, né, artes visuais para o rock, ele montou com a coleção desse cara uma história visual com esse tema, né, com essa temática, arte do rock. Você lembra, Rodrigo, do que tem, que deixa de ter? Qual edição que você tem? Não sei também. Essa aí mesmo. Agora, o que eu tenho para falar desse livro é o seguinte: ele foi bem massificado por alguma razão, ele estava à venda por um valor assim, tipo, quase irrisório, tipo 10 pila, né, nos saldões aí, aquelas bancas de metrô, e eu já vi também em sebo, em banca, então quem quiser ter esse livro aí, é facinho, é baratinho. Que bom, né? Vale a pena. Por esse lado, né? É bom. E capa dura, 256 páginas. Caramba. Várias referências gráficas muito legais aí do rock and roll. E é isso aí, foram 5, né? Foram os 5, né? Dias de Luta, Arte do Rock, Mulheres no Rock, 50 fatos que mudaram a história do rock e a década do rock. O pessoal pode ver depois, eu fiz questão de deixar a ficha com autor, editora, tipo de capa, número de página, né? Título e subtítulo, para todo mundo poder ver depois, procurar, encontrar, por aí, dar uma peneirada. Até os que estão esgotados vocês encontram, tá, gente? Às vezes segunda mão, ou até em PDF pela internet, como o Dani tá fazendo aí. E é isso, tipo. Dos 5 que tu falou, eu procurei 4 aqui, 2 eu achei a versão digital. E com preço em conta também. Mas esse último eu não consegui encontrar.
Sensacional as dicas, Maurício. Muito obrigado, cara. Demais. Imagina. Esse último daí eu tive problema até para encontrar a imagem com qualidade. Vocês veem que essa aí tá toda cheia de ruidinho e tal. Parece que não tem muita disponibilidade dele online em alta qualidade. Isso eu fiquei achando. Mas, gente, obrigado aí pela paciência. Desculpa correr aí vocês dois, tá? Tipo, tive que tentar resolver aqui. Tipo, cry for help, né? Pela Lígia, pelo meio da casa, para poder resolver. E, gente, obrigado aí. Desculpa a atrapalhada aí, mas a internet não ajudou aqui hoje. Suas informações são sempre muito valiosas, meu grande amigo. Valeu. Saí dessa live com muita informação e com um livro novo aqui, tá na minha frente aqui já. Valeu, Dani. Eu também gosto muito dos dias, né, de terça e sexta, que a gente traz essas dicas e tudo mais, vê o pessoal colocando tanta coisa, e tipo, gente, deem uma compartilhada aí, tipo, divulguem, conversem, passem boca a boca pra gente poder manter isso daqui funcionando, né? É isso aí, perfeito.